E é muito legal porque esse episódio vai ser diferente mesmo. Você que está acostumado com o Qualicast, você vai estranhar o formato. Eu espero que vai gostar do formato, porque é um episódio onde a gente vai ter múltiplos participantes para salvar a gente no assunto, né, Moniz? Graças a Deus. Graças a Deus. Vai ter gente ajudando a gente para falar do E, do S e do G. Qualicast, podcast número 1 sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, seja muito bem-vindo ao Qualicast. Eu sou o Geis Orenhard Bastiani e você vai adorar o episódio de hoje, que ele tá diferente. Olá, eu sou a Moniz Carla e hoje um dos episódios dos assuntos mais procurados aqui no Qualicast. Nós vamos tirar as principais dúvidas dos nossos ouvintes sobre ESG. E é muito legal porque esse episódio vai ser diferente mesmo. Você que está acostumado com o Qualicast, você vai estranhar o formato. Eu espero que vai gostar do formato, porque é um episódio onde a gente vai ter múltiplos participantes para salvar a gente no assunto, né, Moniz? Graças a Deus. Graças a Deus. Falar de ESG, a gente ia perguntar se era tempero. Não é. A gente sabe que não foi uma piada. O pessoal do ESG não se ofenda. É uma piada ruim, mas é uma piada. E a gente vai falar vai ter gente ajudando a gente para falar do E, do S e do G. Então, logo vão chegar os nossos convidados. Mas se você acompanha a gente por aqui, tem um pedido antes. Se você acompanha no Spotify, então tá aqui, avalie a gente, fala que a gente é legal. Engane as pessoas na brincadeira, engana. Fala que a gente é legal, se você gosta do podcast, avalia. Tem uma enquete no final que você pode responder. Se você está no YouTube, acompanha o canal, segue a gente, compartilha. Não importa onde você ouça o nosso podcast, compartilhe com as pessoas que precisam saber mais sobre qualidade, excelência e gestão. Se não gostou, manda áudio pra gente também. Manda áudio pra que número, Moniz? 43 99822 0077. Se você quiser, compartilha até por mala direta, mas mande pra alguém. E antes da gente chamar os convidados, antes da gente entrar no tema e começar a falar de ESG, tem mensagem de ouvinte? Temos. Oba, vamos lá. Bom dia, galera. Meu nome é Yara, eu sou aqui de Otacílio Costa. Estou me formando técnica em qualidade pelo Senai. Conheci o podcast de vocês através do Spotify. E conteúdo muito relevante, tem sido um conteúdo assim, que tem agregado bastante na minha formação. Quero agradecer a vocês pelo conteúdo gratuito, dizer que fiquei muito fã e também estou esperando os meus stickers. Um beijo, um abraço e continuo curtindo vocês aqui. Olha aí, Moniz, ficou muito fã, viu? Olha aí, não é criar fãs aqui? É a nossa visão? É isso aí, estamos criando fãs. E ela estuda no Senai. Você sabia que há 20 anos atrás deu aula no Senai? Meu Deus, já pensou? Curiosidades. Por que ele fez isso, né? Aqueles alunos não mereciam, né? Mas é verdade. Muito legal. O Senai é uma entidade do Sistema S, né? Eu tenho uma relação muito boa com o Senai. A gente já trouxe eles para fazer coisas com a gente. Temos clientes que são do Senai. Sim. Então. A gente fica muito feliz de poder estar contribuindo com a sua jornada, Yara. Ficamos felizes que você está ouvindo e aumentamos a nossa responsabilidade das questões que a gente fala que tem que estudar mais, hein, chefe? Porque as pessoas estão estudando com o nosso podcast. Pois é. Sempre me preocupa, sempre. Isso sempre me preocupa. Mas graças a Deus, hoje a gente tem especialistas para nos salvar aqui durante todo esse podcast. É isso mesmo. E fica tranquilo, Yara, que logo os seus stickers estão chegando aí para você. E você também que quer mandar um áudio para tocar no Qualicast. E tocando no Qualicast, você também vai receber os nossos mimos aí na sua casa. É só mandar áudio para 43 99822 0077. É isso aí, vai ganhar os famosos stickers. Enquanto a gente não começa a pedir superchat, aquelas coisas de dinheiro que os outros pedem, né? É legal, né? Porque dinheiro seria legal, a gente ganhar dinheiro e não só áudio, mas tudo bem. Vamos ficar por enquanto nos áudios. E o tema hoje, Moniz, qual que é o tema de hoje? ESG. ESG é o Environment, Social and Governance. Ou também ambiental, social e governança. No bom português, pra gente aqui, que na Brasilândia, onde nós vivemos, né? Que é famoso ambiental, social e que trata da governança. É um tema em alta nas empresas. Tá famosinho. Famosinho. Ele vai e volta um pouco, existe uma certa oscilação da importância dele de acordo com os sabores, né, do ano, mas a verdade é que cuidar do meio ambiente, cuidar do aspecto social
e cuidar da governança da empresa ajuda a gente a construir uma empresa forte que dure muito tempo. É isso, né? É isso, e é lógico também, né? Para na humanidade, né? A gente precisa cuidar do nosso meio ambiente, da sociedade e da lucro, né? Da governança, em como a gente opera para ser uma empresa perene, né? Empresa de longo prazo. E nós vamos ter um convidado para falar de cada tema. E esse que é o legal, por isso que o formato é um pouquinho diferente. A gente vai ter um convidado para falar de cada tema e vamos começar com o primeiro tema, então. Muito bem, Moniz, a gente vai falar do primeiro pilar do ESG, do E. Vamos começar por aí. E quem que vai falar com a gente sobre o Environmental? É o Ivo Neves. Saudade, hein? Saudade dele aqui, mas vamos lá. Ele é o sócio-diretor da SG4, Soluções Integradas, biólogo de formação, aí explica tudo porque a gente chamou ele para falar do eixo ambiental, né? Isso aí. Pós-graduado em Gerenciamento de Projetos pela FGV e Psicologia da Saúde Ocupacional pela USP, responsável por mais de 500 projetos de implantação de sistemas de gestão no Brasil e na América Latina. Como auditor, conduziu mais de 1.000 eventos nos diversos setores da indústria de serviços. Palestrante, atua nos temas qualidade, produtividade, segurança e saúde, responsabilidade social, compliance e ESG, e essa que é a mais importante, é a 5ª participação dele no Qualicast, mas a gente já estava com saudade. Com certeza, ele tem uma placa disso na parede lá, né, Ivo? Tudo bem, Ivo? Como é que você tá? Tudo bem, pessoal. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite, fazendo parte desse podcast tão bem construído e tão relevante para as empresas. Estou muito feliz de estar aqui para contribuir um pouco com vocês. Muito legal, Ivo. Obrigado, cara. A gente que agradece. É muito legal falar com você. Hoje é um time de peso que vai estar com a gente aqui, né, Moniz? Sim, é um time... A gente conseguiu uma agenda, cara. Eu tô impressionada com essa galera. É isso aí. A gente tá gravando com bastante expectativa e os nossos ouvintes com certeza vão ouvir com mais expectativa ainda. Ivo, a gente já falou do aspecto ambiental, cara. E assim, é muito legal falar disso. A gente já falou da 45 mil uma vez, né? E assim, esse aspecto é um aspecto muitas vezes deixado de lado nas indústrias, nas empresas. E antes de começar as perguntas, eu queria só que você desse uma pista. Cara, o elevator pitch pra gente, rapidinho. O que é o aspecto ambiental do ESG? O que é isso? Para o cara que está ouvindo a gente, ESG, o que é esse E aí que abre a sigla? Falando, e muito rapidamente, né, dessa sigla, desse entendimento, olhar para uma jornada sustentável de uma empresa, naturalmente você tem que olhar para as bases ambientais. Tá? Então você tem a base social e a base de governança, que vocês vão explorar daqui a pouco, mas a base ambiental é uma base importante para garantir a sustentabilidade do negócio, sustentabilidade do planeta, dos nossos recursos. É por isso que a interface ambiental ela vem desde o início da década de 70 como uma premissa importante quando se fala de desenvolvimento sustentável, de premissas de sustentabilidade. Então, não há possibilidade de você caminhar de forma sustentável sem olhar para a tua interface, para a sua relação com o meio ambiente, que o teu negócio tem. E é por isso que talvez seja a premissa mais conhecida dentro da sustentabilidade, o que muita gente confunde, o que não é certo, achar que sustentabilidade é só o pilar ambiental, e normalmente as pessoas que não conhecem a profundidade do tema confundem muito. E não é só isso, mas é mais conhecido como. E é uma premissa importante, como as outras, e a gente vai explorar aqui os detalhes dela. Mas isso vem já de muito tempo, da década de 70, quando os países começaram a discutir a importância da gente se atentar às questões ambientais, obviamente por questões de emissões, de resíduo, da interação que as empresas têm com o meio ambiente. Muito legal. É o famoso, né? Não tem lixo, né? Não tem lá fora. A gente vai colocar onde? É o famoso, não, beleza, a gente vai colocar para fora do quê? De onde, né? É sempre uma grande questão, mas antes pra gente não entrar direto nessa questão, que é a parte ambiental mais hard mesmo, você já começou a responder a primeira pergunta, eu vou emendar ela aqui para você falar um pouquinho mais, porque é o seguinte, a pergunta é por que essa agenda ambiental se tornou estratégica para os negócios, né? Por que isso veio para o front? Porque você pode falar assim, o cara acordou de manhã e Deus invadiu o coração dele, respirou ar puro e falou, eu quero cuidar do planeta. Eu acho que não foi bem assim, né? Como é que isso ganhou esse aspecto? Ótimo. Você vê que interessante. Essa pergunta ela é muito inteligente, porque um empresário elaborado, e eu vou desenhar o que é um empresário elaborado.
Ele não está só dentro daquela rotina de produzir e vender e ganhar uma margem em cima disso. Quando um empresário ele sobe um degrau de conhecimento, ele percebe que se ele gerenciar melhor a aquisição de matéria-prima, e essa aquisição de matéria-prima tem um relacionamento de bom atendimento à legislação, vem de uma fonte correta, ele tem menos risco no negócio dele. Então ele já começa por aí, quando ele não vai dar descontinuidade no negócio dele. Outro ponto é que você gera biomassa, você gera resíduo, você gera, o teu processo tem consequências ali de materiais que não são usados na parte final do produto. O que fazer com isso? Quando você hoje não coloca isso de uma forma adequada, você não gerencia esse resíduo, você vai pagar por um aterro e caro, porque a legislação ambiental está cobrindo esse profissional, esse empresário. Então, quando você coloca isso no lugar certo, ou você processa essa biomassa e ganha dinheiro com ela, você está colocando recurso dentro da tua empresa. Quando você faz emissões de forma controlada, então, vou dar um exemplo, você tem uma frota de caminhões, e você regula o seu caminhão, você olha a bomba injetora, você calibra os pneus de forma adequada, pensa num combustível melhor, tudo isso faz o seu processo ficar mais rentável, mais bem gerenciado. Então, o empresário, e eu falei só 3 rápidos exemplos, eu posso dar 20 exemplos aqui para vocês. Quando o empresário olha para a interface ambiental e percebe que ele está dentro do negócio dele de uma forma visceral, e ele trabalha isso do mesmo jeito que a produtividade da linha dele, esse empresário ele percebe um ganho significativo financeiro e muito mais, eu acho que muito mais relevante do que isso, a reputação dele por prestar atenção, por colocar isso numa agenda estratégica dentro do negócio. Então, hoje, o empresário que já percebeu isso, ele coloca muito mais dinheiro dentro da empresa dele, e não só por uma questão apenas de validar a questão ambiental. O empresário inteligente, ele valida a questão ambiental, reforça a reputação dele e ganha dinheiro com o processo. Pena que a maioria dos empresários brasileiros, eu falo isso de uma forma por conhecer muito, eles ainda não conhecem e ainda não sabem o potencial disso dentro de uma jornada de melhorar a empresa que ele hoje administra. Ivo, vou fazer um disclaimer rápido aqui. A gente coletou essas perguntas via LinkedIn, Instagram, e fez questão de não nomear as pessoas que perguntaram, porque são perguntas que podem ter um entendimento complicado. Mas eu queria fazer uma observação em cima disso que você trouxe, que a gente tem um desconhecimento gigantesco em relação ao aspecto ambiental, norma ambiental. Eu vou dar o exemplo do Jason, tá? Então eu não vou falar de ninguém, vou falar de mim. Eu conheço um empresário que trabalha com madeira de floresta. E a primeira coisa que vem na cabeça, eu estava numa roda de empresários e o outro falou assim, tá, mas a tua madeira não é reflorestada, né? Ele falou, não. Daí ele automaticamente falou assim, isso não dá problema para você? Ele falou, cara, eu vou te contar uma coisa, a minha madeira é muito melhor que uma madeira reflorestada, porque a cada campo de futebol eu faço um manejo sustentável de 4 árvores. Eu abro espaço para novas árvores crescerem, eu estou totalmente legalizado. Eu fixo o carbono dessa árvore, que ela vira uma mesa, ela não vira gás carbônico de novo. Então, assim, percebe como é um desconhecimento geral. Ficou todo mundo atônito na mesa. Falou, cara, eu não sabia que existia um manejo sustentável de floresta desse, que eu podia comprar uma madeira de IP. A gente não sabe. Ele falou, não, eu tô legalizado, eu te entrego o documento de tudo isso. Eu tenho ipsis litteris o que está acontecendo. Veja como existe um desconhecimento gigantesco em torno desse aspecto, né? E eu saí enriquecido da conversa, falei, pô, cara, eu não sabia o favor que você faz para a sociedade quando você vai lá e faz um manejo sustentável de uma floresta. Porque o que a gente escuta, né? Tá desmatando, tá derrubando árvore. Pô, ele falou que, inclusive, existem esses casos, tem muita gente que trabalha na ilegalidade, mas ele falou, inclusive, que a briga dele é como que eu trabalho legal com tanta gente na ilegalidade. Ele falou, cara, é que eu não entro nessa briga, senão eu nem durmo. Mas eu trabalho só legal, então é muito louco isso, porque a gente tem um desconhecimento gigantesco em torno do aspecto ambiental, né? Muito. E você sabe, o Jason e Moniz, eu construí uma casa recentemente e minha casa tem folha de madeira de IP. E aí um dia eu recebi um amigo e eu falo que a minha casa é sustentável porque ela tem princípios sustentáveis e essa questão da madeira é um caso que eu vou dar o exemplo. Ele virou assim, pô, como assim sustentável? Você está colocando folha de IP aqui na tua casa, folha de madeira mesmo. Eu falei, meu amigo, você quer ver o certificado
dessa madeira, que tem uma certificação ambiental, ela tem FSC, a empresa que eu comprei me entrega tudo isso. Só que tem um detalhe, eu paguei 30%, né, mais caro que o outro lá que não faz e faz a coisa errada. Agora, eu construí uma casa com esse princípio e valorizo isso e busquei a rastreabilidade dessa madeira. Eu tenho toda a rastreabilidade dela, de uma empresa séria como essa que você colocou. Então, se o mercado comportasse assim, inclusive de quem compra, aquele cara que é o ilegal, ele ia perder mercado, né? E é muito louco porque a gente não entende nenhum aspecto que é melhor fixar esse carbono. E o cara falou assim, ó, não esquece que todo reflorestamento já foi floresta. Então, é melhor manejar a floresta do que comprar reflorestado. Eu falei, pô, é um ótimo ponto. Entendeu? Então, assim, é legal que a gente aprende, né? Mas, de novo, existe muito desconhecimento, existe uma gritaria, um barulho muito forte em volta do tema, com pouca informação relevante, né? Então, a gente precisa se informar. O seu amigo que foi lá, eu achava que porque tinha madeira, você era um cara que não queria sustentabilidade. Então, é sobre isso, né? Você sabe que na minha casa, até a pedra, a minha casa é de pedra, né? Não tem porcelanato na minha casa, porque não tem nada queimado na minha casa, assim, de forno. E a pedra, eu tenho a rastreabilidade da pedra, a lavra da onde saiu a pedra de basaltina, que é a minha casa de basaltina. Então, mas o compromisso de você construir algo assim é o desenho de quem valoriza o tema e respeita o meio ambiente, né? Então, eu não vou deixar de construir a casa com o perfil e com o design que eu gostaria, mas sem olhar a questão ambiental. Então, isso foi o meu compromisso, né? Muito legal. Vamos para a segunda pergunta, moço? Senão a gente não... Pô, o assunto... Bora. Por isso que vai precisar de outro podcast, entendeu? Porque assunto tem. Vamos lá. E a parte mais legal é que nessa primeira pergunta a gente falou da pauta ser estratégica e não falou necessariamente das regulações, né? Vai muito além das regulações, que também é importante que você siga as regulações. Eu não tô falando... que se você não seguir, você não vai ser estratégico. Você tá fora. Vai ser fechado. Mas é como essa discussão vai muito além disso. A segunda dúvida vamos falar um pouco de mitos, Ivo. Quais são os maiores mitos sobre sustentabilidade nas empresas? Ótimo. Olha, muito legal essa pergunta. Primeiro que, eu vou falar de alguns interessantes aqui. Primeiro que isso é uma agenda que não faz parte de alguns tipos de negócio. Primeiro mito que o pessoal acha que ESG, ou sustentabilidade, está voltado para alguns tipos de negócio. E não é verdade. Toda e qualquer empresa, as 22 milhões de empresas que tem no Brasil, todas elas poderiam ter uma agenda de sustentabilidade. Só que para que você, obviamente, avance nisso, você precisa ter um pouquinho de conhecimento, né? Não tem como você avançar numa agenda de sustentabilidade não olhando o teu negócio, como que ele pode impactar ou como gerenciar aspectos sociais, ambientais e de governança. Então, o primeiro mito é esse. Segundo mito, que é caro. Muito caro, esse negócio é muito cheio de frescura, muito cheio de frio. Não é, porque você escolhe aquilo que você vai trabalhar e você tem a sua jornada para melhorar. Então, é muito importante que a gente entenda que isso não é caro, isso não é um processo que vai onerar a empresa e é estratégico, ele vai transformar. Outro mito que rapidamente eu gosto de comentar é que não traz benefício para a empresa e a gente já iniciou uma conversa aqui. Uma empresa que gerencia bem o meio ambiente, gerencia bem o social e gerencia bem a parte de governança é uma empresa mais sustentável, mais duradoura, porque vai considerar aspectos de risco de todos esses espectros. E a empresa realmente sai muito melhor lá do outro lado. Tá? Então, eu falei 3 rápidos mitos aqui, eu poderia falar vários outros. Até eu queria que vocês me complementassem, porque eu sei que vocês receberam aí algumas questões de mitos, sim, mas o que eu tenho hoje mais vivido nas grandes empresas é isso. Por exemplo, aonde que o agronegócio, poxa, tem gente que fala, o ESG no agro funciona? Olha, tem tantas iniciativas fantásticas no agro, mas é o que falta, das pessoas entenderem como trabalhar e o que trabalhar naquele período de tempo e na jornada que ele tem, que isso é longo, né? Isso não é uma coisa tão curta. Você falou do aqui, né, que custa caro, mas tem o que é para grande empresa, que você também citou aí por alto, que não é só para grande empresa, mas o principal que está aqui, que eu queria falar, Muniz, é esse aqui de que ESG, né, ou melhor, o aspecto ambiental, é plantar árvore, né, no dia da árvore, né? Tem que plantar uma árvore, entende? Ou reciclar, né? Eu tenho que reciclar, tem que botar uma caixinha de reciclagem aqui, pronto. Agora eu tô ESG, e não é... Claro que isso também está englobado
mas não se resume a isso, muito menos precisa fazer isso para ser sustentável. Você pode não ter uma campanha de reciclagem e ser ESG. Cara, isso vai muito da sua estratégia, né? De como você quer atuar. Esse é um ponto interessante, que as pessoas olham... Primeiro que já existe o mito de olhar que sustentabilidade é só o ambiental. Aí depois, quando você pensa em ambiental, o cara acha que é só resíduo ou carbono, porque o pessoal não sabe que, assim, ou um ou outro, né? Hoje, quando nós fazemos um diagnóstico ESG, para vocês terem uma ideia, eu abordo, em média, 25 frentes de investigação só na parte ambiental. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Resíduo, que é um deles, gestão de resíduo, gestão de efluente, gestão de emissão atmosférica, logística reversa, carbono, que entra aqui, ruído ambiental, poluição ambiental visual. Note que eu estou apresentando diversa legislação ambiental. Eu estou apresentando alguns temas para vocês que, para vocês terem ideia, cada uma dessas unidades que eu falei, e são em média 25, você tem um tipo de trabalho para você executar com o meio ambiente. Então, meio ambiente é um negócio muito mais amplo do que você só tratar resíduo. Você está olhando, por exemplo, gestão de fauna, quando você faz algum tipo de gestão de área, por exemplo, você tem que se preocupar com a fauna. Note que existe uma amplitude tão grande. É claro que, já que as pessoas conhecem muito pouquinho de meio ambiente, acham que é só resíduo e olhe lá, e carbono. O pilar ambiental, ele é um pilar muito rico, muito técnico, e que tem mais de 25 temas que a gente pode abordar numa empresa. Você vai trabalhar os 25 temas agora, você vai dar prioridade àquilo que você tem. Por exemplo, logística reversa, para alguns segmentos é lei, para outros não. Mas se não é lei agora, eu vou melhorar tudo que eu tenho de requisito legal e depois eu passo para a logística reversa. E está tudo bem, eu faço isso dentro dessa estrutura. Carbono é um exemplo. Imagina você fazer a parte de carbono, é um negócio gigante. Mas, e esse ponto é importante colocar, o que a gente precisa é identificar e escolher para a jornada. Agora são muito mais temas do que reciclagem só, né? Muito bom. Ivo, vou fazer a última pergunta aqui, porque senão a gente, cara, de novo, tem muita coisa. E ainda tem mais 2 letras, hein? Tem mais 2 letras, né? A gente tem que tentar ficar perto de um tempo razoável. Nós nem vamos prometer nesse podcast ficar nos 50 minutos, que não vai dar, mas a gente vai tentar não exceder muito tempo. Mo, puxa essa pergunta aí, que é muito legal. A gente já falou disso em outro momento, é legal conectar aqui. Existem vantagens ou desafios para quem deseja implementar as diretrizes ESG e possui a certificação 45001 SSO? Que disso você manja bastante, hein, Ivo? Já discutimos sobre isso, vai lá. Quem tem a ISO 45001 já tem premissas avançadas dentro do pilar social, tá? Então, se você está trabalhando uma implantação ESG e você já olhou a ISO 45001, você já viu os riscos dos trabalhadores, você já viu a parte de saúde dos trabalhadores, você já viu legislação, várias premissas que são dentro da jornada de trabalho para implantar um trabalho, né, de ESG, você já considerou. Então, todas as empresas que têm a 9.000, a 14.000, a 45, uma SA 8.000 ou uma 26.001, uma ISO 26.000, independente da norma, 37.000, 37.001, que é a parte de compliance e antissuborno, se aquela empresa já tem isso, aquela empresa já está degraus à frente do processo de uma empresa que não tem. Até eu queria conectar, porque a gente está falando da 45, mas eu quero conectar com a 14.000. A mesma coisa para quem já avançou na 14.001. Exatamente. Só que, entenda uma coisa, a ISO 14.001 trabalha um princípio dos aspectos de impacto, a legislação, controle operacional, se gerenciar ali a questão de emergência e monitorar. E tem aqueles requisitos paralelos. Por exemplo, dentro da ISO 14.001, ela trabalha na base da lei, ela não te obriga a fazer, por exemplo, uma educação ambiental na comunidade que você está. Então, é um exemplo interessante. Você não é obrigado a fazer, você pode fazer. Quando você faz uma gestão completa, os temas mais, eu digo, obtusos, que é vinculado à legislação, a controles, tudo, já está atendido pelas normas. Então, uma empresa que busca ESG já com norma implantada, ela já sai vários degraus à frente e vai refinar esses outros itens. Então, quem tem uma norma, a ISO 45001, que a gente está discutindo aqui, está já passos à frente desse processo, e tudo que foi construído até ali não se perde, só contribui para fortalecer essa jornada.
Muito legal, Ivo. Cara, sensacional. Acho que, poxa, a gente conseguiu bater. Tem mais perguntas, mas eu vou, antes de a gente ir para as outras perguntas, a gente não vai conseguir responder todas aqui, a gente vai ter um episódio só para falar disso com você no futuro. Mas, Muniz, eu acho que a gente poderia fazer aquela perguntinha padrão que a gente está fazendo para os nossos, agora para os nossos novos convidados, a clássica, que tem a ver com que você vai tirar de letra. Mas eu gostaria que você ouvisse a Muniz e respondesse pra gente. Vamos lá, Ivo. O que é qualidade real no E do ESG? O maior ensinamento que eu acho que a qualidade nos traz, que é a questão de padrão, de disciplina, de gestão, rastreabilidade, a realidade disso, a verdade disso está quando a empresa realmente assume uma jornada de ESG verdadeira, com conhecimento, envolvendo seus executivos e colocando isso na base estratégica da empresa. Então, a realidade é você assumir isso de forma visceral, dentro dos recursos que tem, construindo isso com o tempo e transformando a sua empresa com a essência da qualidade, que a qualidade nos ensina, que é essa base fantástica e que vocês trabalham muito bem aí na ForLogic e nas ferramentas que vocês têm, todas as ferramentas. Se você coloca isso dentro do ESG e dentro do E, o E não funciona, a parte de meio ambiente não funciona sem esses princípios que a gente aqui colocou. Tá? Então, a construção que é sustentável, verdadeira e que vai permanecer com o tempo, porque a gente tem que ir construindo bases sólidas, concretas, a qualidade, para mim, eu entendo que é o agregado disso, né? É o cimento, é a pedra que vai estar dentro desse alicerce para fazer com que esse processo, né, tenha continuidade e, assim, pode sair qualquer pessoa da empresa, aquele castelo está sólido. Então, no meu ponto de vista, a qualidade tem essa representação. Muito legal, sensacional. Muito bom, já trouxe trabalho para todo mundo, né? É isso aí. E trazendo essa realidade, né, pro dia a dia dos executivos, faz todo sentido do mundo, Ivo. Muito bom. Ivo, cara, eu queria te agradecer participar com a gente desse podcast, né? A gente tem mais convidados para ouvir e é muito legal poder contar contigo. A gente vai ter mais coisas para falar juntos. Eu acredito que o nosso ouvinte também está gostando dessa visão ambiental conectada à estratégia do negócio, que traz resultado, que cuide do meio ambiente sem descuidar da empresa e que cuide da empresa sem descuidar do meio ambiente. Acho que tem tudo a ver com o que a gente quer fazer. Muito obrigado pelo tempo, viu, cara? Espero que você tenha gostado. O prazer foi grande demais. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo podcast inteligente que vocês montaram. Eu vou assistir ele total depois, porque eu estou muito curioso para ver as outras perguntas. E muito sucesso para vocês, pessoal. Prazer demais. Grande Valeu, Ivo. Valeu, Ivo. Obrigado, cara. Um abraço. Tchau, tchau. Muito legal, a gente tá falando de ESG, Muniz, e vamos falar agora, antes da gente ir pro próximo, quem é que banca a fortuna que a gente gasta pra trazer esse time de peso que tá gravando com a gente aqui. Inclusive, conseguir essas agendas. É, porque se é de graça não é. Vamos lá, quem é que banca aí? Esse Qualicast é patrocinado pela ForLogic, uma empresa que há mais de 20 anos surpreende com tecnologia e relacionamentos que simplificam a qualidade. Junte-se à maior comunidade de qualidade do Brasil e descubra como podemos impulsionar os resultados da sua organização. Acesse o nosso site e conheça soluções completas que vão apoiar você e a sua empresa na busca por uma qualidade real. Muito legal, já falamos de um pilar, estamos no segundo agora. Muniz, vamos falar do pilar social, né? E quem que vai falar com a gente desse assunto? Graças a Deus temos um convidado que é o Rogério Meira. Ele é o criador do Dr. Standard, consultor, conselheiro, palestrante, CEO e fundador da ATSG, forma auditores líderes que transformam organizações, já é veterano no Qualicast, participou de 11 episódios do Qualicast, nosso campeão. E entre os episódios que participou, já falou de ISO 31000, já falou de ISO 37000, de práticas de governança, falou de pensamentos sistêmicos, diversos assuntos aqui. Ô Rogério, seja muito bem-vindo, viu, cara? E, 11 episódios é o campeão absoluto, não tem pra ninguém, você tá em primeiro lugar, viu? Muito obrigado. Eu fico muito lisonjeado com isso, vocês sabem disso. E esse é o título que menos importa, mas é o que a gente mais dá importância aqui, viu? É o que a gente fala sempre nos convidados. O que é valorizado. A gente apoia, tem que puxar... É verdade. Tem que puxar a brasa pra nossa sardinha um pouquinho também, né? Mas, cara, muito obrigado por estar aqui pra falar com a gente sobre ESG, em especial sobre o pilar do social, né? Porque é muito louco que esse pilar é um pilar que muitas vezes é deixado meio de ladinho, né? Não é tão assim, o que importa é o G,
O que importa é o E, né, do meio ambiente, senão a gente toma uma multa, mas o social, pô, tem... As pessoas, a gente esquece que o social diz respeito às pessoas, né? Sem pessoas não tem empresa nenhuma, nem o ChatGPT existiria sem pessoas. Muito bom. Vamos começar então, Rogério. Antes da gente fazer as perguntas, cara, me fala um pouquinho o que é o aspecto social quando a gente fala do ESG, Rogério? Tá bom. Bom, se a gente fosse fazer um pequeno retrospecto, né? Essa tríade, a gente pode fazer uma relação dela com o próprio Triple Bottom Line, que nasceu lá no final da década de 80, né? Resultados econômicos, resultados ambientais, resultados sociais. Né? Então, o econômico estaria relacionado ao G de governança, o ambiental e o social, evidentemente. De fato, o que a gente espera é que as organizações elas tenham uma interação proativa para entender o que as suas partes interessadas esperam delas e que elas consigam alinhar as suas estratégias, as suas iniciativas, ao máximo possível às expectativas dessas partes interessadas. E o S, como você bem salientou, o S, a primeira pessoa, o primeiro conjunto de pessoas que o S olha é para o nosso pessoal, naturalmente, para o pessoal interno da organização, para só então eu olhar para a minha contribuição com as demais pessoas ou com a sociedade como um todo. Então, a origem é exatamente essa. A gente se dá conta que a organização ela precisa manter, digamos, uma atenção equilibrada nesses três grandes aspectos do seu desempenho. É legal você trazer esse ponto, porque geralmente quando a gente fala do social, as pessoas pensam realmente em pintar uma escola. E lá, nas pessoas de fora da empresa, né? E, poxa, tem uma relação super importante que não adianta nada se cuidar da sociedade para aparecer no Instagram, né? Sendo que você maceta o seu colaborador aqui dentro e o cara chega moído no final do dia. Você não está fazendo um bom trabalho no S, né? Então é uma ótima observação. Muito legal. Bom, vamos começar com as perguntas, porque hoje a gente tem perguntas e a gente pode debater sobre elas. Você fala primeiro, a gente complementa depois. Vamos lá. O que a gente tem de pergunta, amor? Vamos começar com uma bruta aqui, viu? Como conectar ações sociais com a estratégia do negócio, mas assim, de verdade mesmo, né? Não é pintar o alvo. Como que a gente faz para conectar? Se a gente tem efetivamente um bom processo de planejamento estratégico, então que eu vou chegar numa estratégia que está cobrindo todas as partes interessadas. Primeiro C. Segunda condição, se eu tiver um meio de interagir com essas partes interessadas. E terceiro, se eu estiver aplicando aquilo que a gente poderia chamar de uma determinação de materialidade, ou seja, a gente procurar descobrir claramente o que é relevante para as nossas partes interessadas, parênteses, hoje em dia aqui no Brasil a gente tem uma sorte, que é um documento que é a Prática Recomendada 2030-2, foi publicado no final de 2024 pela BNT, que ela é uma norma, ou é um documento normativo, que ele aborda exclusivamente essa determinação de materialidade. Ou seja, no momento que eu conseguir atender essas três condições, um planejamento estratégico que cubra adequadamente todas as partes interessadas. Segundo, uma escuta ativa, no sentido de eu conseguir captar efetivamente o que as partes interessadas esperam da minha organização. E terceiro, se eu tiver uma abordagem para determinar a materialidade, ou seja, de eu descobrir o que é mais relevante para fora, para essas partes interessadas, aliás, umas delas, que são as pessoas, estão dentro mesmo, e eu consiga conectar isso aí com aquilo que eu estou disposto, com aquilo que faz sentido para a minha organização, a gente não vai ter esse desalinhamento. Isso aí seria a receita de bolo ideal. A gente parte da pergunta, percebe que a pergunta é assim, ó, minha estratégia é uma coisa, a social é outra. Perceba que você deu um ótimo gatilho. Cara, como assim a sua estratégia? A sua estratégia deveria estar, ou esse aspecto social ele não deve ser relevante, porque se a estratégia não contemplou ele na ideação da estratégia, na construção, por que você está tentando conectar uma ação social nisso? Né? É muito legal essa observação, porque é isso que você está trazendo. A gente tem que construir a estratégia partindo dos aspectos, inicialmente, pode ser que a gente consiga depois fazer mais coisas, mas inicialmente, cara, quem são as pessoas, quais aspectos sociais estão envolvidos no meu negócio que eu tenho que dar vazão? Quem são essas partes interessadas, né? Que é a velha máxima da análise do contexto da organização. Nossa, vamos voltar lá na ISO 9000, Rogério, lá no começo dos primórdios. A determinação de materialidade, Monize, ela é muito próxima da análise de contexto, você está totalmente certa. E as duas começam por aí, tanto que se você for abordar uma estratégia de implementação ou de alinhamento, se a gente preferir, a um padrão de ESG, a gente hoje tem no planeta
o IWA 48, o International Workshop Agreement, que foi publicado pela ISO também no final de 24, em novembro de 24, que ele já dá ali uma série de diretrizes bastante interessantes e tal. Tudo passa, o pontapé inicial é determinação de materialidade, sem sombra de dúvida. E para essa determinação de materialidade eu tenho que ter essa interação bastante intensa com as partes interessadas. Só para eu dar mais um exemplo para vocês. Recentemente a gente concluiu uma turma aberta de formação de auditores líderes de sistemas de gestão do bem-estar e felicidade organizacional. Existe uma norma portuguesa que foi publicada em outubro de 23, que ela tem o número de NP, de norma portuguesa 4590. Essa norma ela deixa muito claro que mesmo a questão da estratégia, ela tem lá um requisito, ela segue o anexo SL e ela tem um requisito lá sobre uma estratégia voltada ao bem-estar e à felicidade organizacional. Mesmo essa norma, ela deixa muito claro com todas as letras que essa estratégia de gestão do bem-estar e felicidade, ela tem que estar conectada com os resultados organizacionais. Ela tem que contribuir para o resultado da organização. Resultados em todos os sentidos que vocês possam imaginar. E é o mesmo raciocínio que a gente pode fazer quando a gente fala do S como um todo, pegando não só as pessoas de dentro, mas a sociedade. Qual é a organização que conseguiria sobreviver, por exemplo, se ela não tiver uma convivência saudável com seus vizinhos? Imagina a ForLogic, imagina um abaixo-assinado aí dos vizinhos querendo que a ForLogic se mude do local onde ela está, na rua Antônio Registros, não faz memória? Sim. Né? É isso aí. Em Cornélio Procópio, quer dizer, nenhuma organização sobreviveria a isso. Então, é natural que o S em algum lugar ele apareceu ou ele aparece. Você falando agora sobre esse aspecto da gente fazer uma política voltada para o social que impacta o negócio, né? E é engraçado porque eu particularmente não gosto quando a gente aborda o aspecto social como se fosse uma benesse que eu faço para alguém. Isso. Porque eu acho que isso é insustentável no longo prazo. No longo prazo, a hora que primeiro apertão de cinto é a primeira coisa que cai. Você entendeu? Então não se sustenta. Então ela tem que estar ligada na estratégia. Muito legal. Acho que essa é a primeira grande dica. Poxa, já valeu uma puta aula já pro cara aqui. Muito bom. Já deu para anotar uma folha do caderno. Mas agora vamos para a próxima pergunta aqui, que também vai dar pano para manga. Então vamos lá, Rogério, nos ajude. Como identificar os temas sociais realmente relevantes para as partes interessadas, sem depender de suposições? E aqui é legal que eu tô perguntando um como, viu, Rogério? Vamos falar um pouco de exemplo. Muito legal, vamos puxar aí. É interação mesmo, é escuta ativa, é ouvir. É reuniões, é a gente ir lá, a gente trazer o cara. Eu vou contar um exemplozinho só para ilustrar, eu já volto, eu não vou evitar a resposta, mas só para a gente abrir a mente. Há muitos anos atrás, um grande cliente nosso, ele possuía, à época, uma operação bastante significativa num pequeno município aqui no Brasil. É uma multinacional. E ele vinha alinhando a sua gestão ao modelo de excelência, ao modelo da Fundação Nacional da Qualidade, e eu vinha insistindo há muito tempo que ele escutasse a sociedade, quais eram as expectativas da sociedade, daquela sociedade local em relação àquela operação. Era uma planta industrial. Insisti. E invariavelmente, os executivos, o receio deles era o quê? Era que a sociedade pedisse um hospital, uma escola, etc. Mas talvez eles estivessem ainda com uma crença que era que as pessoas também não evoluíram e que as pessoas sabiam para quem que elas tinham que pedir hospital, para quem que elas tinham que pedir escola, que não era para uma indústria que estava instalada ali. Essa indústria tinha um peso muito importante na atividade econômica daquele município. Pois bem, um belo dia a gente conseguiu e eles foram atrás de perguntar para a comunidade, especialmente ali os vizinhos mais próximos, o que eles esperavam, o que eles gostariam daquela empresa. Vocês não vão acreditar. O principal item da resposta foi: a gente quer conhecer a empresa. Porque eles viam aquela empresa movimentando, entrava um monte de container, saía container e tal, eles não sabiam o que acontecia lá dentro. Tinha, às vezes, amigos, familiares, como era um município pequeno, eu comentei, trabalhavam lá. Então, eles tinham curiosidade de conhecer. Essa organização, ela precisou fazer apenas uma coisa. Ela já possuía uma prática que, uma vez por ano, eles tinham lá portões abertos para os familiares dos colaboradores. Eles só estenderam essa prática que já existia para ela ser também um portões abertos para toda a comunidade local. Então vejam, às vezes essa questão do como ela é muito importante, mas ela passa preponderantemente por escuta, por interação e efetiva. Não a gente ficar ouvindo o que a gente quer ouvir, né? Mas a gente de fato querer entender o que aquela comunidade, o que aquela sociedade
espera da gente. E às vezes eu posso chegar em questões tão prosaicas quanto essa. Você pode organizar fóruns, você pode organizar pequenos eventos convidando representantes, especialmente líderes comunitários, coisa que vale, se a gente está falando efetivamente da sociedade, da comunidade. Você pode procurar interagir, por exemplo, aqui no Brasil com Câmara de Vereadores, etc., que eventualmente já tem algumas expectativas, algumas coisas definidas e tal. Nunca esquecendo aquele primeiro pedacinho do S, que são as nossas próprias pessoas, né? Que também passam por escuta. Não é à toa que um dos requisitos seguramente mais relevantes de uma ISO 45001, Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, é exatamente o de participação em consulta. Ela é enfática, uma porção de elementos do sistema, que o 5.4, que é o que fala lá de participação em consulta, ele requer que você, no mínimo, escute as pessoas ou ainda que elas se envolvam na tomada de decisão. Ô Rogério, uma coisa que é muito legal você estar falando aí e que tem a ver com uma coisa que a gente já fez aqui também, né? É legal falar desse aspecto porque a gente ainda está longe do aspecto ideal nessa questão, acho que mas a gente evoluiu muito. Há um ano atrás a gente chamou as universidades aqui. Isso é uma parte interessada importante do nosso negócio, porque e assim, eu chamei para ouvir universidades, escolas técnicas e perguntei o que eles esperavam da gente. E a resposta me surpreendeu muito, porque o que eles esperavam é o que eu esperava deles. Eles esperavam empregabilidade dos alunos. Eu falei, eu também. Sabe, é o que eu quero, é o que você quer. Então, você percebe que o trabalho fica muito mais... A gente pensa que tem que fazer evento, que tem que dar palestra. Mas, cara, não tem nada disso, não. Tem que patrocinar, não esquece. O que ele quer, você emprega os caras. Eu quero empregar. Então, perceba que abrir esse canal de comunicação. E foi, cara, dando exemplo, a pergunta foi como, né? Convidei os representantes das relações institucionais deles para vir aqui uma manhã para tomar um café com a gente. Fiz uma roda de conversa com eles. Falei, cara, me contem. E eles contaram, eu anotei. Falei, vamos trabalhar nisso então. Você veja, né, Jason, aquele negócio interessante. Se você não faz isso, você fica criando minhoca na tua cabeça, pensando que eles vão vir com um troço todo complicado, que ele quer que você vá lá patrocinar um evento e tal, e não é nada disso. Né? É bem como você falou, você chega lá, era um negócio que era totalmente convergente. E até para eu começar a anotar, porque também tem isso, né, cara? Uma empresa também precisa saber quantos caras dessa universidade eu empreguei, desse curso técnico eu empreguei. Exato. Pro dia que ele vier falar, reclamar ou pedir, eu falo, pera um pouco, vamos ver os números. Vamos pegar os dados demográficos. Vamos pegar os dados? Porque senão a gente fica... Também eles podem ficar criando caminho na cabeça que a gente não tá empregando, ou que a gente tá, ou que... Entende? Ou que a parceria não funciona. Eu falei, como não funciona? Vamos olhar. Realmente não tá funcionando. Ou, poxa, tá funcionando. Então, até pra gente ter os fatos e dados reais, porque é natural do ser humano, né? Eu tenho uma coisa que o Gabriel fala aqui, que é o nosso líder de cultura, ele fala assim que quando falta informação, as pessoas completam com imaginação. Então é legal a gente colocar a informação na mesa para falar, peraí, vamos ver a informação inteira? E a gente olha para ela. Mas é um como, né? A gente acho que respondemos um pedaço da pergunta do nosso querido aqui. Mas é isso, é interagir, pessoal, do jeito que fizer sentido. Essa próxima essa eu não posso falar tem o que eu penso. Tem que tomar cuidado. Aqui é onde o Jason será preso nessa pergunta. Aonde estourarão a porta, o pessoal da SWAT, e me levará algemado aqui, depende do que eu responder. Você vê internacional, né? Pô, é a SWAT. A SWAT tá com pouco serviço, né? Você tá... Rogério, diversidade e inclusão, elas geram resultado ou são apenas discurso? E como que a gente mensura isso? Bom, vamos lá. Então, 2 comentários prévios. Primeiro, aquela IWA 48 que eu comentei, que aliás ela está disponível na internet gratuitamente, a ISO disponibilizou, ela, entre outras coisas, até para evitar os greenwashing, o social washing, etc. e tal, ela padronizou, ela coloca ali alguns indicadores de primeira prioridade, de segunda prioridade, ela faz isso para o E, para o S e para o G. No S, a gente tem alguns que se referem à diversidade e inclusão. Ponto 1. Ponto 2. Existe uma norma, vocês sabem, né? O Dr. Standard não é à toa, a minha tendência vai ser sempre basear em norma. Existe uma norma ISO chamada 30415, que ela fala exclusivamente sobre diversidade e inclusão. Diversidade e inclusão. Então vamos lá, eu vou começar a responder pelo I, do diversidade e inclusão. Tá? A Monize, o Jason, qualquer um que está nos ouvindo, se vocês pegarem qualquer livro clássico de processo de tomada de decisão, de Decision Making Process, vocês vão observar, direto ou indiretamente, que todos os autores, todos, eles são unânimes em dizer que
unidade de pensamento é o caminho mais curto para uma decisão equivocada. Unidade de pensamento é o caminho mais curto para uma decisão equivocada. Muito bem, dito isso, se a gente for olhar então a definição que a própria ISO 30415 traz para a inclusão, o que é inclusão? Está escrito lá com todas as letras, pessoal. É ouvir. É fazer com que as partes interessadas, no nosso caso, inclusive, a gente pode especificar para pessoas, né? Para que elas se sintam parte, etc, etc, e que elas sejam aceitas e que elas sejam ouvidas. Inclusive, só por curiosidade, tem um vídeo que eu coloquei lá no nosso canal no YouTube, que eu coloco lá 5 características de uma cultura favorável, né? E o sentir-se parte, o sentir-se ouvido, o se sentir livre para eu fazer perguntas, isso é muito importante. Então, sim, ela se paga, eu não tenho a menor dúvida. Por exemplo, se a gente focar apenas em gestão de risco e apenas o fato de você ter uma abordagem inclusiva, inclusiva, a gente também poderia chamar inclusão, é uma expressão que eu gosto, eu poderia chamar inclusão de diversidade de ideias, né? Porque a própria definição que essa 30415 traz para a diversidade, ela está se referindo a características das pessoas, né? Então, sei lá, sejam essas características físicas, orientação religiosa, orientação sexual, seja lá o que for, né? Então, eu tenho a figura da diversidade e essa definição para a inclusão. O que a gente vai descobrir, então, é que nem que seja só por essa definição da inclusão, evidentemente, toda a minha gestão de risco, exatamente por ela ser mais plural, na medida que eu vou ter pessoas diferentes sendo ouvidas, eu vou conseguir enxergar o mesmo problema com diferentes perspectivas. Logo, naturalmente, a minha gestão de risco vai se tornar mais robusta. Então, se alguém ainda tem dúvida que isso aí dá resultado, eu respondo assim. Um segundo ponto é que, por alguma razão, e que não tem nada a ver o cos com as calças, algum engraçadinho resolveu misturar nas manchetes e tal a história de diversidade e inclusão de um lado com meritocracia do outro. Eu acabei de dar as definições que a própria ISO traz para diversidade e inclusão. Isso aí não é nada antagônico com meritocracia, absolutamente nada. Nada, 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 nada. É simplesmente ouvir a galera. Porque todos nós somos providos de um cérebro, a gente está próximos de algum outro problema, a gente está enxergando aquilo de maneira diferente. Então, sim, ela se paga, ela pode se pagar. Né? Se eu fizer direitinho, ela se paga. Então, o que você está trazendo, Rogério, muito legal essa definição. Quando você fala de diversidade, a gente está falando basicamente de pontos de vista diferentes. Né? Então, você tem vários inclusão. Pontos... vamos lá. Isso. Não, vamos lá. Segura, é bem essa minha dúvida, Quando você fala de diversidade, você está falando de diferentes aspectos de espectros de pessoas e de diversas maneiras. Alto, baixo, gordo, magro, religião ABC, sexualidade ABC, raça ABC. Beleza. Isso é diversidade. Quando a gente fala de inclusão, é ouvir essas pessoas diferentes. E olha como isso não tem nada a ver com o que se discute de inclusão de maneira geral. De maneira geral, a discussão é outra. É cota, a maneira geral a discussão e é muito louco isso, porque eu não tenho problema com essa discussão, porque a discussão... Inclusive, eu gosto muito de diversidade, mano, e sabe disso. Quem tá comigo próximo sabe disso, né? Eu brinco sempre que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente já falou sobre isso aí, você muitas vezes, a diversidade mais difícil de ser aceita é a de pensamento. Claro. Né? Pô, claro. Se o cara é alto, baixo, moreno, amarelo, branco, japonês, russo, pra mim essa não é barbada. Agora o cara veio e disse pra mim o que eu não concordo, aí não. Aí não, entendeu? Sabe? Como é que a gente sempre se refere a essas pessoas, meu querido Jason? Quando o cara vem pra reunião, vem aquele cara lá, eu já sei que vou perder mais 2 horas. Porque... Lá vem é chato, por quê? Porque não é a gente, né? Como é que diz a música do Caetano? Que Narciso acha feio que não é espelho, né? Então, assim, esse lance é muito legal. Eu lembro que eu tava no Gartner em 2017 e o Gartner apresentou um estudo, pesadíssimo, falando da importância de pessoas diferentes para tomada de decisão, levando em conta isso que você acabou de trazer. Porque não quer dizer que você vai atender todo mundo, quer dizer que você vai ouvir. Não. É isso, né? Pô, por que será que isso está se mostrando? E como isso enriquece a mesa, né? A discussão. Eu acho que esse é o principal ganho. Né? E sobre como mensurar, Rogério, vamos falar só para fazer, porque tem uma pergunta aqui, o complemento da pergunta, como que a gente mensura? O que a gente olha, cara, para mensurar isso? Será que, acho que o primeiro ponto assim, a gente está ouvindo, né? Quais são os fóruns de captura dessa informação, né? Bom, evidentemente, se a gente focar, inclusive, nesse aspecto da inclusão, obviamente a gente consegue chegar em instrumentos como as próprias pesquisas de clima, onde você consegue monitorar
como é que as pessoas estão percebendo que elas são, ou em que extensão elas são ouvidas. A gente poderia até chegar, mas aí tem que tomar muito cuidado para a gente não estar fazendo nada que não vai ser representativo de nenhum processo, que é a diversidade em função demográfica, né? Que ela até pode ser útil, evidentemente, né? Então, dependendo da distribuição demográfica ali da região onde você opera, ou até de algum requisito das partes interessadas, até porque não, pode ser importante você medir, sei lá, a participação de mulheres em posições de liderança ou coisa que valha. Obviamente, tem algumas coisas que elas podem, dependendo daquela avaliação de materialidade lá atrás, que isso pode fazer sentido. Então, vejam, por isso que eu dei tanta importância ainda há pouco quando a gente falou da determinação de materialidade, né? Se eu não tiver isso muito bem feito, eu não vou conseguir orientar as minhas ações. Eu vou começar a fazer coisa por fazer. E essas aí costumam ser desperdício. E costumam ser as primeiras que a gente larga e as que a gente não leva até o fim. Claro. Eu não vejo sentido nelas. Rogério, cara, muito bom. A gente já, tô falando pra você, que eu tô falando pra todo mundo que tá conversando aqui hoje, que a gente vai ter que ter um podcast só sobre o S, eu vou trazer você de volta. E daí, pra gente falar sobre isso, porque, cara, é muito legal, muito legal. A gente tem um assunto... Dá pra estressar muito cara, mais. Cara, tem assuntos infinitos, né, pra chegar aqui. A 20, 30 minutos que a gente tá conversando é pouquíssimo, mas acho que é o tempo. Senão os podcasts vai ficar Não é aqueles podcasts de 12 horas, sabe? Tem uns podcasts de 4 horas. Eu falo, cara... Pô, os caras não é à toa que eles levam pra ir no banheiro, né? Porque é difícil mesmo. Mas, voltando pra cá, a gente tem uma pergunta pra encerrar, Rogério, que acho que é a pergunta que a Moniz faz, né? Que é a nossa chefe. E ela vai perguntar pra você e que tem tudo a ver com o que a gente tá conversando aqui hoje. Vamos lá, amor. Vamos lá, Rogério. Fala pra gente o que é qualidade real no S do SG. Qualidade real no S é a gente ter relações transparentes, relações claras, positivas com as pessoas, reconhecer efetivamente que organizações, elas nada mais são do que um conjunto de pessoas operando ativos para gerar um produto ou um serviço. É um conjunto de pessoas operando ativos para gerar um produto ou serviço. Então, evidentemente, se eu tirar ou se eu não usar no pleno potencial essas pessoas, vai me sobrar apenas um conjunto de ativos. A ForLogic funciona assim, a TSG funciona assim, qualquer organização funciona assim, em qualquer lugar do planeta. Eu tenho ativos, eu posso ter ativos mais intelectuais, menos intelectuais, posso ter ativos equipamentos, não importa, mas quem opera isso é sempre um conjunto de pessoas. Então, nessa qualidade real, eu não tenho como otimizar, inclusive, o uso desses ativos se eu não tiver um S muito bem feito, um S incluindo as minhas pessoas, né? Porque também não adianta eu fazer o S para as pessoas do lado de fora e esquecer as de dentro. É isso aí. E quando der, a gente pode fazer para de fora. É legal falar disso. Se tiver ligado à estratégia, óbvio. Tudo a ver. Mas, cara, um ponto super importante que você está batendo. E eu falo sempre que a principal responsabilidade social que eu tenho é com meus colaboradores. Tenho que pagar bem, eles têm que estar saudáveis. A principal, claro que eu tenho mais, mas a principal é essa. Claro. Porque se isso não ficar... Se eles não tiverem aqui para operar os ativos, a empresa não funciona. E daí esquece fora, não vai ter nada. Acabou tudo. É isso mesmo. Muito legal, muito legal. Fechou, Rogério. Cara, muito obrigado. Muito obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço, pô. Obrigado pela lembrança. Pô, foi uma honra. Que lembrança, você não sai da nossa mente, cara. Muito obrigado por estar com a gente. Melhor ainda, viu? Ganhei meu dia. Oh, cara, legal. A gente já fez a promessa, nós vamos gravar um episódio só sobre o S, beleza? Valeu. Obrigada, Rogério. Falou. Moniz, para falar de SG com a gente, tem uma pessoa para falar de governança que é especialista no assunto. E que vai salvar a nossa vida hoje pra gente não precisar ficar fazendo as nossas piadas ridículas e entreter o ouvinte. Isso aí, vai ter conhecimento de verdade. Quem que vai falar com a gente hoje, amor? É a Roberta Volpato. Ela é CEO do Estúdio Estratégia, advogada, bacharel em Direito pela UFSC, especialista em Direito Empresarial pela FGV, cursando MBA de Liderança e Inovação, certificada conselheira de administração pela Fundação Dom Cabral, certificada Meta Conselheira para Negócios Inovadores e IA Driving, certificada em Gestão de Riscos, Controles Internos, membro do Conselho Internacional da Fundação Dom Cabral, membro efetiva do Conselho de Administração do Parque Itaipu, membro efetiva do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC, professora, autora, articulista, palestrante, mentora de empreendedorismo, liderança e inovação, vencedora do Legal Falcons Award de 2022-2023, dentre os 50 profissionais referência em inovação e empreendedorismo jurídico no mundo. E essa
é a terceira participação dela no Qualicast. E é o principal título dela. Tudo aquilo lá não é nada perto de participar 3 vezes do Qualicast. Claro, não. Eu vivo, porque quando assim, a gente manda o currículo e fica, mas a gente não escuta o currículo, né? Você lá e manda o currículo. Eu escutei ela lendo, eu fiquei preocupada com a minha vida. Assim, quem escuta pensa assim, meu Deus, e dorme essa mulher? Gente, eu durmo. E gravamos podcast, acho importante dizer isso. A gente ainda é atleta, passa roupa, cozinha, viaja. Acho importante dizer isso, né, gente? Namora, tamo aí, gente, é isso. Aí falamos de governança. E uma coisa incrível é que cada vez que a gente fala com a Roberta, o currículo dela tá melhor. Aumenta, né? Meu, e é coisa Estados Unidos, e não sei, Califórnia. Eu fico pensando assim, pô, e vive, né? E vive. É uma coisa que me surpreende. E graças a Deus, como é bonito a gente ver o rico viver, né? Porque dá uma olhada, isso é curso fora do país. Eu admiro a Roberta porque ela tem uma vida rica. Ela vai, faz curso, mentora, conselheira. Pô, cara, muito legal. É muito legal ter você com a gente, viu, Roberta? Obrigado por ter vindo, querida. Além de uma grande amiga, pô. Cara, é muito legal a gente poder gravar com você, porque o nosso ouvinte precisa ter alguém nesse gabarito pra falar de governança, né? E não o Geis e a Moniz, desculpa, amor, mas... Eu no máximo aqui eu tô pensando em aperfeiçoar o meu movimento, do meu diafragma pra eu conseguir falar todo esse currículo com a respiração correta sem perder o ar. Então é isso aí. Mas sem mais delongas, Roberto, a gente tá respondendo dúvidas sobre ESG. Tá, eu acho que é legal, antes da gente começar com as dúvidas, você fazer um elevator pitch, já que eu vi que você está estudando também liderança, inovação. Daqui a pouco ela vai lançar mais uma startup, você vai ver, isso daí não para. E antes da gente falar, faz um disclaimer rápido do que é governança, para quem está buscando saber mais, principalmente no aspecto do ESG, Roberto. Como é que a gente pode apresentar isso? Embora a sigla seja ESG, eu prefiro dizer que é um G em cima, e ele estrutura, nele se alicerça, se calçam o E e o S, porque quando você fala de governança corporativa, você fala de um sistema de monitoramento de processos, prestação de contas, que no fim do dia vai drivar a organização para um status de responsabilidade. E aí você tem a responsabilidade no viés tanto social, quanto no viés legal, quanto no viés ambiental. Né? Então, eu, a grossíssimo modo, diria isso. Quando você fala, será que a gente vai começar por que ordem? Eu falei, o G é o mais importante, né? O G ele é o eixo de sustentação dos dois outros pilares do ESG, porque no fim do dia a gente está falando até na vibe de um outro episódio de que eu participei aqui de responsabilidade corporativa. Organizações que entendem o contexto onde elas estão inseridas, com quem elas fazem negócio, como elas fazem negócio, e que o impacto da gestão, ele transborda o dia a dia da organização e o contexto interno, o ato interno dela. A responsabilidade, ela tem repercussão externa, ou seja, a organização, ela impacta pessoas, cultura, o jeito das comunidades de atuarem, de viverem, o meio ambiente. Então, uma vez que ela se conscientiza disso, ela faz a pergunta, como eu vou impactar em menor escala e, ao mesmo tempo, atuar de forma positiva perante a comunidade em que eu estou inserido, né? A grossíssimo modo é isso. É bom que você já começou respondendo a primeira pergunta. A primeira pergunta é por que governança é considerada um pilar estruturante? Você já trouxe, pô. Cara, é sensacional que eu gosto muito dessa pegada de que sem governança não tem S e não tem E. Né? Porque a empresa nenhuma vai se dispor a acordar de manhã e falar assim, eu vou ser social hoje, eu vou cuidar do meio ambiente hoje. Se não houver uma governança que bate esse bumbo, que dá essa diretriz, que guia a organização para impactar menos o meio ambiente e mais a sociedade positivamente, né? Para criar esse equilíbrio, isso não vai acontecer nunca. Muito legal, pô, respondeu de maneira maravilhosa aqui. E uma coisa que também eu acho que vale a pena a gente colocar é que também tem uma linha de, quando a gente fala de governança, né? É conseguir entregar a transparência necessária nas devidas alçadas e nos devidos círculos, né? E, Jason, assim, ó, quando a gente fala do G, puxando o E e o S, porque, assim, quando a gente fala de governança, numa forma rasa, não entrando na questão da responsabilidade, de tudo que eu mencionei antes, mesmo a pessoa que tem a noção mais rasa de governança, a primeira coisa que ela associa é conselho, né? Ainda que muitas organizações não tenham um conselho. E aí a gente precisa entender que, para a gente que também atua com normas ISO, né, com sistemas de gestão,
vocês sabem o desafio que é puxar para a governança, ou seja, puxar para o nível estratégico temáticas como social e meio ambiente. Então eu costumo pensar que é quase como se a gente estivesse olhando para o corpo humano, sabe? Não adianta você ter os órgãos separados, o corpo humano é um sistema, então você tem que ter retorno venoso, né? Você tem que ter um cérebro funcionando, um coração pulsando, você precisa ter estímulos, você precisa ter envio de nutrientes, então não adianta você ter uma área focada em social, uma área voltada para meio ambiente, se isso não nutre o nível estratégico e depois desdobra de volta na gestão, né? Então acho que é mais ou menos esse o racional aí, e que a gente já vivencia de alguma forma, mesmo fora das grandes corporações, a gente já vivencia no dia a dia dos sistemas de gestão, mesmo em médias e pequenas empresas, né? Então vamos lá, Roberta, já que você está disponível, diz aí pra gente quais são os 5 pilares da governança corporativa. Eu achei muito bacana a pergunta, porque ela faz a gente lembrar de que o Código de Melhores Práticas de Governança do BGC foi revisado, então a gente está falando de 5 pilares olhando para a 6ª edição do Código do IBGC, né? E que traz algumas inovações. Então, na resposta, eu já vou incorporar essas inovações. Então, os principais pilares da governança corporativa são a integridade, a transparência, a equidade, a responsabilização e a sustentabilidade. A integridade, ela é o princípio estruturante, né? Ela é a ética, ela é aquilo que direciona a organização na tomada de decisão, na condução dos processos, no seu monitoramento, ela alinha valores, ela se preocupa com o alinhamento entre o que é dito e o que é feito, né? Sem integridade, a governança não faz sentido. Depois, a transparência, que o próprio Jason ali antecipou, né? Ela garante que as informações importantes elas sejam divulgadas de forma clara, tempestiva, acessível, viabilizando que todas as partes relacionadas à organização possam tomar decisões verdadeiras. Isso é muito importante, né? Decisões verdadeiras sobre vou me empregar lá, vou contratar essa empresa, vou fornecer para ela, vou aportar investimento, vou conceder uma linha de crédito, vou conceder uma licença de funcionamento. Quer dizer, informações transparentes que sejam íntegras, confiáveis, elas conduzem a tomadas de decisões verdadeiras e fomentam, no fim do dia, a integridade da ambiência de negócio, né? Depois da transparência, a gente tem a equidade, que eu chamo de justiça interna. É quando a organização, ela estabelece as regras, prescreve as condutas que devem ser observadas, ela prega a transparência, mas ela não faz eleição. Não é algo que acontece à la carte. Então, isso vale para todos. A observância, ela é em todos os níveis da estrutura organizacional, seja observada ela de forma vertical ou na horizontal, né? Além da equidade, a gente tem a responsabilidade, que na versão anterior do código era o accountability, né? Que vem estabelecer que aqueles que tomam decisão são responsáveis pelas decisões que tomam, né? Aqui a gente fala da responsabilidade do administrador. Quer dizer, não adianta você delegar para o nível operacional e dizer assim, foi feito, mas eu não sabia. Presume-se que você, como liderança, você tem total responsabilidade sobre isso, você tem que supervisionar, portanto, né? Aqui é onde eu falo que o suporte da alta administração, ele toma forma. O suporte, ele se faz não só na alocação de recurso, né, na mensagem cotidiana, na liderança cotidiana, mas ele se faz na supervisão ativa, né? E a sustentabilidade, ela é aquilo que expande o horizonte da governança, porque ela exige que a organização, ela tenha visão de longo prazo. Né, a gente precisa ter ambidestria, a gestão ela está preocupada no dia a dia em azeitar processos, medir seus indicadores, cumprir metas, objetivos e olhando para a gestão, olhando para o resultado interno, mas a governança ela puxa a organização para o olhar sustentável, quer dizer, como estaremos nos próximos anos. Então, visão de longo prazo atentando a impacto interno e externo. Então, esses são os principais pilares e vocês devem perceber que eles têm uma interdependência. De alguma forma, quando eu estou explicando um, eu estou meio que trombando no outro, porque no fim das contas a governança ela também tem uma perspectiva sistêmica, né, de abordagem. Então, é isso. Me diz se eu passei na prova, Moniz.
Está aprovada. Parabéns. Parabéns, Roberto. Ela continua fazendo um bom trabalho, mesmo fazendo tudo isso que ela faz em currículo aí. Olha aí, que incrível. Muito bom. Roberto, é muito legal a gente falar um pouquinho desses pilares, porque o nosso ouvinte, você trouxe um ponto muito legal sobre governança, que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui. Governança não é sinônimo de conselho. Por mais que conselho, sempre, quando você tem um conselho, você tem algum tipo de governança, obviamente. Mas mesmo sem o conselho, a sua empresa tem algum tipo de governança, né? Então, é importante falar que governança tem a ver com esse olhar que esses 5 pilares pregam. Independente de ter um conselho de administração ou mesmo um conselho consultivo. É como você constrói o seu negócio olhando para a equidade, que eu gosto muito quando a gente fala de equidade, porque é tratar de maneira desigual os desiguais, né? Você conseguir equilibrar as coisas, colocar as coisas onde elas têm que estar, e você trouxe um tema muito legal, né? Ele tromba na responsabilização, ele tromba e um vai batendo no outro, que a responsabilização tromba na integridade, e as coisas vão se puxando, e dependendo do jeito que você olha, uma coisa olha para a outra e puxa a outra mesmo. Então, isso é governança, né? Muitas empresas que não têm conselho têm uma boa governança. Mesmo empresas de dono, algumas têm boas governanças. É óbvio que quando a gente tem um conselho de administração, a gente tem esse olhar que a Roberta trouxe, principalmente da sustentabilidade, falando de perenidade e longo prazo, né? O conselho, ele deve estar pensando nisso. E muitas vezes, quando a gente está no dia a dia, é normal a gente ser engolido pela rotina e se preocupar com os indicadores trimestrais, que também fazem toda a diferença, mas que estão focados em outra esfera do curto prazo. Então, muito legal, cara. Falei alguma besteira, Roberto? Pode me corrigir. Não falou. Na verdade, eu só vou complementar para quem, de repente, ouviu, e a gente está aqui num papo de governança e os pequenos e médios ainda ficam titubeando, isso me pertence, não me pertence, né? Eu gosto muito de citar, toda vez que me pedem para falar de governança e governança de ESG, eu gosto de citar um livro do Paul Polman, que é o ex-CEO da Unilever, e que ele fala muito sobre a seguinte consciência, né? Independentemente de pensar conselho, estrutura, matriz de responsabilidades, autoridades, alçadas, toda essa burocracia, essa complexidade que muito se vende como sendo o sinônimo estrito de governança, pensar o seguinte, né? Hoje o PIB mundial, ele é infinitamente maior, e esse número ele está em constante, ele cresce exponencialmente, né, do que o capital público. E isso nos faz concluir que as empresas têm uma interferência direta na vida das pessoas. Então, quando você está lá tocando a sua empresa, por mais que ela seja um pequeno negócio, você não está fazendo isso só para você. Imediatamente, é você e os teus. Mas de verdade, o que você faz repercute num ativo que é global. E é desse capital que a gente consegue esperar que venham oportunidades de a gente, então, entendendo que a gente usa recursos humanos, a gente usa recursos da tecnologia, recursos da natureza. Então, assim, o que a gente faz com isso? Para onde a gente está indo? Por que eu existo? Isso não é filosofia de bar, não, mas é uma decisão, é um processo de conscientização e decisão sobre responsabilidade. Então, assim, se a grande concentração de capital está na iniciativa privada, isso significa que a oportunidade de transformar para o bem a vida das pessoas, o meio ambiente, a gente ter visão de longo prazo, está na mão das empresas. E isso pode ser a minha, pode ser a sua, pode ser de quem estiver ouvindo. Então, esse processo de responsabilidade é que vai nos guiar para uma governança efetiva, independentemente de a gente já começar redigindo aí normativos internos e criando regras, rotinas e rituais. No fim do dia, tem esse processo interno que vem na frente. É muito mais sobre a real intenção e as ações nessa direção do que sobre políticas, né? Acho que é isso que você está dizendo. Tem que ter as políticas internas definidas. E é muito louco isso, Roberta. Muito legal que você tocou nesse ponto. Hoje de manhã, eu e o Muniz, nós trabalhávamos aqui, e a Muniz veio brincar comigo, tirar sarro, falou que eu tô muito cristão. Porque a gente tava falando, essa semana eu tava falando da importância que eu conversava com um amigo empresário, tem uma empresa também maior do que a nossa, 600 funcionários, e eu falava da importância de a gente não perder do nosso olhar enquanto empresário a importância de servir. A gente tá aqui para servir. O bom empresário, ele não é bom empresário de bonzinho, é o que gera valor, que ganha dinheiro, que gera grana, ele pensa em servir, porque ele sabe que lá na ponta isso vai dar resultado econômico financeiro. Então, eu falava com o Muniz mais cedo, e eu falava sobre a importância do empresário não se deixar guiar pela idolatria,
Porque é muito comum a gente começar a idolatrar os bens, o resultado, o dinheiro, o tamanho do prédio, o tamanho do nosso faturamento, e esquecer que esse ato de serviço é o que gera para o nosso cliente o interesse na gente, para o nosso colaborador o interesse na gente, para a nossa vontade de continuar fazendo. Então, é muito legal você falar disso, porque realmente, e eu finalizei conversando com o Amor, de que a gente muda a vida do mundo onde a gente toca, que foi o que você trouxe. Primeiro nos clientes, nos colaboradores, que esses vão mudar nas suas casas. Então, assim, é muito verdadeiro isso, e é louco pensar que isso tem a ver com governança, né? Sim, era bem isso que a gente estava falando, e o quanto o servir tá ligado com o cristianismo, né? Era, não que seja um problema você ser cristão, né? Mas eu estava aqui tomando meu café com Jason Pai, hoje, falando sobre isso. E deixando muito claro que era café, né? Porque quem tá ouvindo agora não era ayahuasca, era café. Ficar em dúvida. Não, a gente filosofa. Era filosofia antes de gravação. E assim, e é muito maluco isso, porque tem a ver com governança. Isso tem a ver com como você molda a sua empresa para atender a sociedade, cara. No fim do dia, na última linha, é sobre isso todos os negócios, né? Muito legal, já fizemos uma filosofia básica. Vamos para mais uma pergunta, Roberta. Temos tempo seu. Bora. Vamos lá. E eu acho que talvez essa, pela amplitude, seja a última, tá? Porque eu gostaria de ficar mais 2 horas falando com você. Mas eu sei que você tem... A Roberta também parou para atender a gente, tá indo de um lugar para o outro, então vamos lá. Quais os principais desafios para tirar as práticas da governança do papel? Né? Não ficar só na teoria e a gente começar a desenvolver mesmo na vida real. O ponto alto da minha fala aqui hoje, né? É essa pergunta, valendo bilhões. valendo o dobro. Se você acertar, você ganha tudo. É o dobro ou nada. Vamos passar o que passa. É o momento de trazer as verdades e distribuir os arrependimentos, porque é um desafio multifacetado esse, né? Porque, em primeiro lugar, tirar a governança do papel pressupõe transformar cultura. E aí, você que está ouvindo, faça um exercício silencioso e se pergunte: quantas vezes você praticou gestão de mudança na sua organização? Né? Ao invés de já sair contratando gente, contrata aquele cara é bom, traz a consultoria, e aí vocês não se entendem, porque de verdade, a gente precisa olhar para a entidade que está ali, né? Que é a cultura, e até para mudança de cultura existe método. E as pessoas desprezam isso, né? Não adianta você desenhar organograma, aprovar política, e a tua cultura ela não ser compatível com esses mecanismos, né? Então, a resistência interna, especialmente da alta liderança, é um grande entrave. Sabemos disso, vou repetir mesmo quem trabalha com sistemas de gestão, né? É difícil renunciar à zona de conforto, àquela ótica que o professor Assi chama de Smiggle, né? Os processos e os resultados my precious. Eu não vou renunciar a isso porque isso sempre funcionou, isso sempre deu certo. Compartilhar poder, delegar responsabilidades, porque a governança tem esse pressuposto. Mais madura é a governança à medida em que eu mais delego, né? Em que eu vou criando linhas de atividade, áreas de negócio distintas, eu vou estendendo a minha cadeia de valor e delegando, né? Claro que exercendo supervisão, não é simplesmente delegar e jogar para o cosmos, mas as pessoas têm muito problema com a delegação, né? Aceitar prestação de contas, porque quem é hoje em dia que está disposto a prestar contas? Eu digo assim, a gente nunca viu tantas empresas achando que caminho fácil é um IPO quando elas estão alavancadas. Vamos para mercado, porque banco cobra juro. A pergunta que eu faço é: você sabe qual é o dinheiro mais caro que se paga? Não é o dinheiro do banco, meu amor, é o dinheiro de sócio. Sócio quer saber o que você está fazendo. Você tem que ter cultura e vontade de ser transparente, de prestar contas. Porque o sócio também vai querer retorno do investimento. O banco, ele te deu o dinheiro, você vai fazer com o dinheiro que você quer. Tem um custo de oportunidade aqui e que tromba na integridade, porque no fim das contas os pilares da governança são em si interdependentes. Então, existe essa dificuldade de renunciar à responsabilidade delegada, à prestação de contas, à transparência, né, a escuta ativa dos liderados, a escuta ativa dos stakeholders, a gestão de riscos, isso tudo são entraves, né? Existe uma falsa percepção também de que a governança ela é burocracia, né? É um conjunto de papéis que a gente vai elaborar e vai arquivar para o auditor ver, né?
Quando é tratado dessa forma, a gente perde a função estratégica, né? A governança, ela é o grande escudo do planejamento estratégico. Essa é a frase de Milhões. A governança, ela é o escudo do planejamento estratégico. Ela é o escudo do atingimento dos teus objetivos e metas. Ela não é um monte de papel. E daí, quando você associa um monte de papel, você vai resistir, né? E também aí vou entrar numa pauta que o Jason adora, né? O outro desafio é gestão por processos, né? Gestão por processos. A gente tem aí, vocês falam de qualidade desde 1900 vovô garoto, o mundo fala de qualidade, de processos, o método Falcone, blá, 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 toyotismo, a gente já tá careca de saber disso, né? O ano é 2025 e a gente ainda tem dificuldade de encontrar maturidade na gestão dos processos, gestão por processos, né, nas organizações, baixa maturidade, as empresas não querem saber de processo, não querem saber de comitês, as empresas vão pensar em sucessão com dificuldade, né? Aqui, se a gente abrisse a aba de empresas familiares, ia dar um outro episódio, né? Mas vou fechar minha fala aqui para dizer o seguinte, eu acho que o principal é a governança raramente integrada à estratégia. É aquela minha frase de Milhões ali. Ela é tratada muitas vezes como uma área isolada. Quando a gente chega nas organizações, existe um escritório de governança que é tratado como uma área isolada. Não existe aquela visão sistêmica que eu mencionei, né, de você ter a troca de estímulos neurais, de você ter troca de nutrientes, de você manter um organismo vivo. Ela fica lá isolada e ela deveria ser um dos eixos que orientam a tomada de todas as decisões corporativas relevantes, né? Desde a definição de investimentos até a gestão de risco, mesmo o risco reputacional, que é um outro ponto que também daria um episódio só para ele. Então, acho que o grande desafio é que para ela deixar de ser uma mera formalidade, ela precisa ser valor. Ela precisa ser valor. A gente precisa resgatar missão, porque eu existo, visão, valores, e eu preciso dar vitalidade para isso. Então, eu saio da esfera do papel e eu vou tratar isso como um valor incorporado. Então, isso requer intenção, requer uma liderança consciente, requer consistência e requer coragem, né, no fim das contas, porque você precisa admitir que você vai ser transparente e vai prestar contas a todos e a todas, e que, consequentemente, se você está disposto a prestar contas, você está assumindo responsabilidade aí, não só pelo que deu certo, mas também pelo que deu errado, e convenhamos que isso ainda dói muito para a maciça maioria das organizações. Roberta, sensacional, cara. Eu queria trazer alguns pontos aqui que eu gostei muito que você falou. O primeiro deles é o seguinte, a gente sabe que gestão por processo é um problema para empresas francesas. Né? No Brasil, isso não acontece. Então é importante deixar isso claro para o nosso ouvinte, que o nosso ouvinte, com certeza, os ouvidos dele sangraram quando você disse isso, porque ele se identificou muito, muito. Isso é uma coisa que, por mais maluco que seja, né? A gente está falando aqui, sabe quantos anos depois de quando a gente começou esse assunto, e isso ainda é um problema. E outra coisa que eu queria trazer também, sobre quando você falou da história do IPO, né? É comum a ForLogic é uma empresa que cresce, você conhece a ForLogic já de quando ela é bem menor, né? Você tem acompanhado a gente ao longo do tempo. As pessoas me perguntam com uma certa recorrência, você está preparando a empresa para fazer o IPO? E eu sempre pergunto assim, por que eu preciso fazer um IPO? Daí eu não... Eu falo, gente, IPO é estratégia de financiamento. Se eu estiver precisando de dinheiro, faz todo sentido talvez eu buscar um IPO. Mas se eu não estiver precisando de dinheiro, não sei se eu quero fazer um IPO. E vou abrir um parênteses. E vou vender a minha cultura para alguém? E alguém vai vir dizer o que eu tenho que fazer. Olha, isso conecta com o primeiro ponto que eu anotei, quando você falou um pouco sobre o My Precious, né, que o professor Assi fala, o meu processo. E tem uma outra verdade também, quando a gente fala de governança, que é um tremendo desafio, a gente traz pessoas de fora, a empresa começa a crescer, e eu começo a ter diretores. A Moniz está comigo há 35 anos. A Moniz está comigo há 12 anos. Nasci aqui, Não, 12. Ela daqui a 12 anos com a gente, né? Que maravilhoso, tô me sentindo jovem, foi a melhor frase do episódio inteiro. A Moniz está comigo há 12 anos. Então essa diretora que está aqui, eu conheço a cultura dela, ela sabe os gaps que eu tenho, eu sei os que ela tem, e a gente tá trabalhando isso juntos. Agora eu trago um diretor novo para a empresa, e toda empresa tem a sua cultura. Aqui na ForLogic é um pouco pior, que a gente é esquisito assumidamente.
Tem pessoas que fizeram coisas de muito sucesso fora daqui que não é o que eu quero fazer aqui. E o cara chega e fala, cara, mas funcionava. Eu falo, não é que funcionava, funciona, só não funciona aqui. Por quê? Porque aqui a gente não compra o colaborador, porque aqui a gente trata a pessoa igual gente, é novidade. Eu ouvi de umas pessoas há algum tempo atrás, falou assim, cara, não faz nem sentido o que você está falando, porque você não pensa igual empresário. Eu falei, mas peraí, eu não penso igual os empresários que você conhece. Vamos lá, eu sou empresário. Não é justo você falar isso pra mim, entendeu? Então, esse lance da cultura é sim dentro de casa com os seus, mas é também o de fora que você traz para compor o time, que você vai ter que trazer. O próprio conselho que a gente montou aqui demorou 1 ano para engatar com o nosso conselho. A gente é uma empresa que tem um conselho consultivo. A cultura que a gente quer, porque não é que eles estavam errados, é que eles vivem num mundo que funciona algumas coisas que a gente não quer aplicar aqui dentro. Por uma questão de princípios e valores, como você falou. E a última coisa que eu acho legal, eu estava numa empresa que fatura 5,5 bi, que tem o outro lado da IPO, tá? Eu fui lá e meti o pau na IPO, agora eu quero defender um pouco. Que os caras, eu perguntei, cara, como é que vocês têm essa governança que vocês têm? E tinha uma empresa que eu tinha visitado, cara, que tem a mesma idade deles, mais ou menos a mesma situação, e tava assim, degringolando. E as duas têm conselho, só que uma é familiar 100%, a outra... Falei, como é que você tem esse nível de governança, entendimento de governança? E o presidente do conselho me falou assim, quem puxou isso aqui foram as joint ventures que a gente fez fora do país. Então, não é que o cara acordou de manhã e falou assim, Deus me invadiu e eu quero uma governança incrível. Não. Não, mas concordando com você e dizendo o seguinte... Só que a grande questão volta para o que eu falei, existe a coragem de dizer assim, beleza, eu vou fazer a joint venture, eu vou fazer o IPO e eu vou me permitir um ciclo de aprendizagem para a melhoria do meu negócio. Porque você buscar o IPO apenas como uma alternativa para não pagar juro para banco... Não, boa ideia, é isso mesmo. É isso aí. Ainda dá tempo de você voltar para os livros. Você está vendo muito TikTok. Vamos parar de romantizar o negócio e vamos estudar, gente. O que é isso? E outra, né? É muito importante você saber o que você coloca para jogo, o que você não coloca, que tipo de interferência você aceita do mercado e que tipo você não aceita. Tem 1 milhão de coisas para ser discutida antes de escolher ou não fazer uma joint venture ou fazer um IPO, né? Essa é uma discussão. O ciclo de aprendizado foi perfeito, Roberto. É isso. O que a gente quer aprender nesse negócio? Assim, vou fechar minha fala dizendo um negócio assim, a vida imita o negócio imita a vida. Tem um colega nosso, Rodrigo Bertocelli, que puxa a frase daquele economista americano que é o negócio dos negócios são os negócios. Eu sempre zoo dele e agora eu vou usar essa frase. Para dizer o seguinte, no fim das contas, em qualquer relacionamento que a gente estabeleça, pode ser pessoal ou técnico, profissional, empresarial, né? E na empresa pode ser uma sociedade, pode ser uma joint venture, pode ser um IPO, uma fusão, né? uma operação societária. A pergunta que você tem que fazer e vocês, né, o Jason, que tem uma família linda já há muito tempo, enfim, vai concordar comigo. Você tem que olhar para o cara com quem você está negociando e se perguntar, eu estou disposto a dividir a minha tomada de decisão com esse cara? Essa é a pergunta da vida, de qualquer relação. Se você não tiver uma resposta favorável, você não namora, você não casa, você não tem filho, você não muda de cidade, você não abre empresa, você não faz joint venture, você não faz IPO, você não faz empresa. Se você não confia, né? É isso mesmo. É isso aí. Muito legal, Roberta, porque isso constrói aquele entendimento que esse cara vai vir somar. A gente pode não pensar igual ou pensar igual, isso não é sobre isso, é sobre, peraí, eu confio o suficiente que as decisões vão sair melhores depois da gente estar junto do que sem estar junto? E eu estou disposto a escutar ao tempo que eu falo e a gente construir consensos, ou eu só estou querendo dinheiro, a marca, a fama do cara? O que eu estou querendo com isso aqui? Porque senão a gente vai trepar e depois a gente vai ter que a mercado contar que depois da lua de mel a gente já está desfazendo. Como tem muitos grandes grupos econômicos que estão noticiando isso, né? Contra fatos não argumentos. Então é isso. Muito legal. Roberta, eu queria agradecer, mas antes de você ir embora, espera, que a gente tem uma pergunta especial para fazer para você, né? E a Moniz quer fazer essa pergunta, mas antes de você responder a pergunta, obrigado, viu? Foi uma aula, acho que o nosso ouvinte já gostou e assim, tem mais... Não só de G, né? Foi uma aula de empreendedorismo. É isso aí. Agora os caras queriam fazer IPO, tô tudo chorando. Meu Deus. Se você quiser desfazer seu IPO, o Jason vai deixar o meu contato, o meu LinkedIn aqui embaixo. Como um bom advogado, tá querendo tirar o couro de alguém. Ah, que legal. Pronto, agora os advogados não escutam mais o podcast, também porque eu os ofendi. Mas, Roberto, a gente tem uma pergunta clássica aqui que a gente faz em todo episódio agora
e a minha pergunta é: o que é qualidade real na governança? Gente, a qualidade real na governança, eu vou puxar um negócio que eu sei que o Jason também gosta demais, eu vou puxar o Deming, e aquilo que eu falava sobre a interdependência dos pilares, né, e a visão sistêmica. Eu gosto muito da qualidade real medida por aquilo que eu implemento, eu supervisiono, eu entendo aquilo que está errado e eu retroalimento para melhoria, né? Que vai na via contrária da governança anabolizada, né? Que é a governança pro forma, aquilo que a gente estava falando antes. Eu gosto muito de aplicar o ciclo da melhoria contínua, pensando na mentalidade de aprendiz e respeitando os ciclos de maturidade e evolução das organizações, porque você não vai conseguir ter uma governança comparável, compatível com uma empresa de grande porte se você não começar engatinhando. E não é só você ir se segurando, porque quanto mais rápido você se segurar na parede, você vai deixar de engatinhar para caminhar. Eu acho que você precisa começar a entender o porquê das coisas, para você planejar teu próximo passo. Então, eu acho que isso só vem de uma visão, de uma mentalidade de aprendiz e de uma visão de que aprendendo eu vou refazer, desprezando aquilo que eu já testei e já validei como equivocado, né? No fim do dia, governança com qualidade é isso, né? É reconhecer essa curva de aprendizagem pela qual todos nós temos que passar, né? Não sei se... Disso eu aprovei aí, Moniz, pelo amor de Deus. Tá aprovadíssima. É só esse corte já valeu o podcast, cara. Muito obrigado. Mandou um PDCA na cara de todo mundo aqui, ó. O cara que tá querendo botar governança e não faz o PDCA na firma. É sobre isso, entendeu? É isso que é disciplina de arrependimento, né, Roberta? É isso mesmo. E você trouxe um ponto muito legal. E eu gosto muito que isso remete de novo, que a gestão é sobre movimento. Não é sobre certeza, não é sobre convicção, é sobre movimento. A gente vai lá, testa, avança, bate a cabeça na parede, volta, testa, avança. Então, é assim que vai. É assim, isso que é boa gestão. Ninguém tem a resposta pronta. Nem os anabolizados de nenhum instituto que vão dizer para você como fazer. Se tivesse a resposta pronta, eles tinham feito uma empresa maior que a sua e estavam ganhando dinheiro. Então, ninguém tem essa resposta pronta, é sobre avanço, sobre movimento. Muito legal. Roberta, obrigado, viu, querida? Foi muito legal gravar com você, é sempre Obrigada ótimo. E, Moniz, tem que fazer uma promessa para Roberta que a gente tem que gravar um podcast só sobre o G da governança. Vamos. Tem que gravar só combinado, sobre o G da governança. Toca o sino. Toca o sino que vai ter uma promessa, porque esse é o primeiro de uma série que nós vamos gravar um podcast sobre cada letrinha depois, mas esse é o primeiro que a gente tá gravando das 3 letrinhas, tá bom? Obrigado, viu, Roberto? Muito sucesso, viu, Jason, Moniz, pessoal da ForLogic, tudo de bom. Valeu, Roberto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito legal. O que você achou desse podcast de hoje? Cara, foi ótimo, né? Que a gente ficou aqui colocando as dúvidas, os caras arrebentam, né? Como bom botar gente boa pra trabalhar pra gente, né? É muito legal, mas né? Que currículo que a gente reuniu aqui. Cara, também. Você que tá ouvindo esse podcast aí, você tá num privilégio, na minha opinião, gigantesco, porque não é sempre que você consegue juntar um time desses, né? Voltando a falar um pouquinho desse time, é legal a gente falar que a gente tá falando de ESG, a gente está falando então de governança, de aspecto social, de aspecto ambiental, e que a gente pode utilizar o QualiX para ajudar a construir essa jornada do nosso cliente. Se você é cliente do QualiX, você saiba que você pode fazer acompanhamento dos planos de ação lá dentro, você pode conseguir criar projetos, a gente consegue fazer avaliação e gestão de risco, dá para criar uma matriz de risco abordando o S e o G. A gente consegue, com tecnologia, tornar mais fácil, mais palatável isso, não consegue, amor? Claro, até a gente acabou de ouvir aqui a Roberta falando da governança como base, né? Então, você vê que em cada um dos aspectos a gente tem indicadores, a gente tem riscos a serem monitorados, a gente tem a estratégia que precisa estar viva e conectada, né? A gente, quando tem conselho, tem ata de conselho. Exato. Então, o QualiX, né, e o Qualitify tem ferramentas para cada um desses contextos e eles ajudam na transparência, que foi uma coisa que a gente falou bastante aqui, na questão dos dados assertivos, rastreáveis, confiáveis e devidamente acessíveis para quem, de maneira adequada, né? Para quem deve ter acesso. Até tanto quanto a transparência ajuda a gente a construir uma governança forte.
Exato. né? Que governança não é só conselho, a Roberta falou isso com a gente. E se você, na sua empresa, se você acredita que a governança é só o conselho, com o Qualiex você começa a colocar a governança por toda a sua gestão. Isso muda um pouco. Você pode ter um conselho, tá? A gente não é contra, não, sou totalmente a favor. Mas Inclusive temos. Temos conselho aqui na empresa, a gente usa o Qualiex, inclusive, para as nossas reuniões de conselho, então aqui tudo certo. Mas vai muito além disso, vai do desdobramento do planejamento estratégico até na ponta, até na execução. Então faz sentido, se você quiser conhecer o Qualiex, tem um QR Code na tela em algum lugar, não tem, Moniz? Esse que você mandou falar, tem QR Code na tela que eu sei, então você pode ler o QR Code ou clicar no link que tá aqui no episódio, você vai conhecer o Qualiex. Ou me ligar, se você tiver o número, me liga. Liga pra mim, né? É isso aí, né, Moniz? Muito bom. Me manda um telegrama, uma carta de amor. Olha aí. Você vai lá. Uma carta de amor. Falando do Qualiex, é claro. É isso aí. Moniz, então a gente teve um episódio incrível aqui hoje. Queria agradecer ao ouvinte que está aqui, você, ao time do marketing que está gravando com a gente aqui, o Marcos, o Vitão, toda a galera que preparou, em especial os convidados que vieram com a gente, né? O Rogério, o Ivo e a Roberta. Pô, sensacional esses caras. Então, a gente poder construir isso. Mas o nosso ouvinte que está aqui é o cara que aguentou um podcast mais comprido hoje. Meu Deus, hein? Se quem estiver correndo, hoje fez o longão. Hoje fez um longão, parabéns. Mas se você está ouvindo a gente no Spotify, tem uma enquete aí para você responder. Responde pra gente, é muito legal poder saber o que vocês estão pensando. E a pergunta é: qual aspecto desse SG é mais importante pro futuro da sua empresa? Responde aí. A gente promete que não divulga o seu nome, pode falar a verdade. Então, responde aí a enquete. Se você quiser falar com a gente, você pode mandar uma mensagem para contato@qualicast.com.br ou acesse qualicast.com.br ou então pelo telefone para mandar aquele áudio maroto e ganhar os stickers. Qual que é o telefone? 43 99822 0077. Se você quiser falar com a Moniz, @MonizCarla nas redes sociais. Se você quiser falar comigo, @JasonAB. E aqui na descrição do episódio estão as redes sociais do Rogério Meira, da Roberta Volpato e do Ivo Neves, que estiveram com a gente, que os profissionais incríveis que podem ajudar você. A gente tem eles lá, acompanha eles. Então, se você quiser acompanhar, é só pegar aqui no episódio que tem as redes deles. Muito obrigado a todo mundo que está aqui, a Moniz, a galera que veio com a gente. Eu vou terminar com uma frase que tem tudo a ver com SG e com esse episódio sensacional que a gente gravou aqui. É sempre o tempo certo de fazer a coisa certa. Martin Luther King. Valeu! Até mais! Tchau! Qualicast, podcast número 1 sobre qualidade, excelência e gestão.